Saudações pessoal, beleza? Um dos vídeos muito pedidos por você que me acompanha aqui. Muitas pessoas também me pediram e fizemos algumas enquetes lá no meu Instagram. Então hoje nós vamos falar sobre como funciona em detalhes o sistema de carta dentro da cadeia. Qual a importância de uma carta, como entra, como funciona a censura, todos os detalhes a partir de agora aqui no Papo Reto. Eu queria falar com você aqui rapidinho antes de nós iniciarmos esse conteúdo, que é importante você acionar o sininho, né, a sua inscrição, o sininho, porque o YouTube tá tendo um pouco de dificuldade, não sei se é dificuldade, de mandar o meu conteúdo pra frente. Então tem alguns vídeos que ele manda, tem outros que não. Você colocando a notificação, todas as vezes que eu publicar aqui, você vai ser notificado. Demorou? Óbvio. Qual é a grande importância de uma correspondência, de uma carta dentro da prisão? Falar nesse tempo moderno, nessa sociedade contemporânea, onde nós estamos nos comunicando pelo WhatsApp, rede social, a nossa comunicação ela é muito dinâmica atualmente. Falar de carta é uma coisa até meio que pré-histórica, né, se a gente for analisar. Mas existe um mundo paralelo dentro da prisão, um mundo onde a comunicação ela é muito mais restrita. Muitas pessoas pensam que todas as unidades prisionais têm telefone, que os presos se comunicam pelo WhatsApp. Não é assim. Eu sempre defendo a bandeira que nem todas as prisões são iguais. E principalmente no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de falar de estado por estado, mas isso são temas que nós vamos abordando com o tempo aqui dentro do canal. O fato é que a carta é uma das principais formas de comunicação dentro da prisão, ou seja, os presos necessitam dessa correspondência escrita a punho para que ele possa saber notícias da família, da esposa, dos filhos. E por outro lado, a família também faz o seu papel mandando essas informações muitas vezes requisitadas, ou seja, solicitadas por aquele que está cumprindo sua pena. E daqui a pouco eu quero mostrar para você o pacote de carta que eu trouxe da prisão. Foi uma forma que eu trouxe até para lembrar, não porque eu queira ficar lembrando da cadeia, mas eu trouxe no dia da minha liberdade e eu vou mostrar para você daqui a pouco. Legal! Então vamos entender primeiro no contexto do preso, como funciona para ele que ele possa se corresponder. Obviamente ele vai precisar de um papel e uma caneta. Então com uma folha em mãos, com a caneta, interessante que quando eu estive preso só podia entrar caneta verde ou vermelha. Há muitas unidades prisionais que não permitem a entrada da caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Eu já vi alguns funcionários, chefes de plantão, falando que a caneta azul era uma forma do cara poder pintar a grade, porque normalmente as grades são pintadas de azul. Até mesmo a caneta preta também não pode, porque era uma forma de, digamos assim, de lubriar, ou seja, enganar os carcereiros, enganar o diretor com a possível fuga. Apesar que de preso não dá pra duvidar muita coisa, né? Eu já vi cada situação dentro da prisão que até faz um pouco de sentido isso. Muito bem, o preso estando então com a sua folha e com a sua caneta, ele passa a escrever a sua carta. E aqui eu quero levar um dado muito interessante. Tem muitos, e olha, eu me surpreendi, muitos presos cumprindo pena que não sabem escrever. E obviamente, não sabendo escrever, não sabia ler. Então, acontecia muito do cara receber, às vezes, uma carta, receber alguma informação, ou até mesmo querer escrever uma carta e ele pedir. E olha que interessante, pelo menos nas prisões onde eu passei, existia uma espécie de comércio. O que era esse comércio? O comércio da escrita. Caras que dominavam melhor a caligrafia, caras que tinham uma letra mais legíveis, e até mesmo aquele cara que às vezes pegava uma folha e fazia um desenho, um coração, uma imagem. Ele fazia um desenho na folha para que o cara pudesse escrever uma carta especialmente para sua esposa, para o seu filho ou para sua mãe. Depois de um tempo que eu estava na prisão, eu comecei a perceber que esse era um comércio muito interessante, o comércio de escrever cartas. Eles pagavam um maço para o cara escrever a carta, às vezes desenvolver um poema, desenvolver uma linha de raciocínio. Eu passei a escrever algumas cartas e ganhava cigarro também dentro da prisão. Então às vezes o cara falava para mim, olha que médio, escreve isso, você tem uma letra legal. Então eu fazia, né, aquela escrita da carta e recebia um maço de cigarro e acontecia esse comércio. Não era um comércio, digamos assim, efetivo, uma coisa obrigatória, mas às vezes o cara, a gente chamava de fortalecimento. Eu fortalecia o cara escrevendo uma carta, ele me fortalecia com um maço de cigarro para eu poder ou mandar cortar o cabelo ou pagar algum tipo de atividade dentro da prisão. E o mais interessante dentro da prisão, quando se trata do assunto carta, é que os presos ficam extremamente apaixonados. Eu vou colocar agora uma trilha romântica para você ver como é que começa mais ou menos um cabeçalho de uma carta para o cara mandando para sua amada. Preste atenção.
Porquimedes, escreve aí que o meu coração está muito apaixonado por você, meu amor. Então, meu coração está apaixonado por você, meu amor. Muitos cabeçalhos de cartas começavam assim, mais ou menos. Espero que esta carta, ao cruzar todas as muralhas dessa penitenciária, a passar por todas as avenidas e chegar no seu endereço, eu espero que cada palavra possa tocar profundamente no teu coração e que as suas delicadas mãos possam receber todo o meu amor por você, meu favo de mel. Existia muita criatividade no sentido das escritas e realmente desenvolver uma carta. Mas falando um pouco mais sério agora, a carta era uma forma realmente efetiva para que você possa saber se está tudo bem na sua casa, se está tudo bem com a sua família, se está tudo bem, né, com o andamento do dia a dia. E além disso, era uma forma do preso poder também tirar um pouco da sua ansiedade escrevendo. Eu tô falando no momento que ele manda a carta. Já já vou falar para você quando ele recebe as emoções e como é que funciona essa dinâmica também, demorou? E agora eu quero mostrar para você as cartas que eu trouxe, consegui trazer quando eu ganhei minha liberdade. Olha só, essas aqui são as cartas que eu recebia, cartas de uma galera que mandava para mim, olha lá o selo. É interessante aqui explicar uma coisa muito curiosa, né? O selo, lá na prisão, pelo menos no estado onde eu passei, não chamava selo. Você conhece como selo, mas na prisão é chamado de tarifa. Acho que para evitar aquelas piadinhas sem graça, mudaram o nome. Um dia eu vou gravar um vídeo, se você quiser, coloque aqui no comentário as mudanças dos objetos, né? Cada objeto às vezes tinha um nome diferente. Se você quiser, coloque aqui no comentário que eu gravo um vídeo especial falando sobre isso também. Então, como você pode ver, ó, tinha muita carta e eu tinha muitas fotos também. Às vezes eu recebia muitas fotos. O que acontece? Eu tinha muito mais cartas, mas às vezes acontecia que na Blitz, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o dia da Blitz, como é a entrada do giro e tudo mais, às vezes a gente perdia as cartas, então muita carta eu acabei perdendo, porque caía no banheiro, molhava, ou até mesmo... Acontecia muita coisa, umas paradas muito loucas, que você tem que saber isso, sabe fazendo o quê? Lendo o meu livro, Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, na descrição aqui do vídeo. Mas vamos lá, com esse monte de carta aqui dá pra eu ilustrar legal como é que funcionava a dinâmica do setor, quando ele fazia o recolhe, digamos assim, que ele recolhia as cartas para ele poder mandar para o funcionário e o funcionário mandar para o correio. Olha como é que funcionava. Então vamos entender a dinâmica. Os presos colocavam as suas cartas, às vezes até mesmo na grade da cela. A faxina, que era o setor, o núcleo de liderança da prisão, ia lá, recolhia as cartas. Então vamos supor, peguei 3 aqui, peguei mais 5 aqui, peguei mais 8 ali, juntava todas essas cartas, né? Pegava ali, juntava tudo, e aí ele entregava para o chefe de plantão, para o funcionário que estava fazendo o seu trabalho naquele plantão. O chefe de plantão recebia aquele malote de cartas e fazia uma censura. Por quê? A censura, eu acredito que é uma censura específica, porque às vezes ele olhava determinados presos que eram mais vigiados e dava uma passada de vista para saber se estava tendo algum tipo de salve, para ver se tinha algum tipo de informação que não poderia sair da prisão. Então havia uma censura ali na hora que saía da cadeia para os correios, para a rua. E eu conto na saga Lodebar uma situação que aconteceu comigo quando eu comecei a ser muito perseguido pelo diretor da unidade prisional onde eu estava, porque eu já estava fazendo parte da liderança, eu tinha uma certa facilidade de me comunicar com os outros presos, então fui muito perseguido um tempo na prisão e todas as minhas cartas tinham uma censura especial, mas isso eu conto na saga Lodebar. Se você quiser saber um pouco mais da minha história detalhada dentro da prisão, recomendo que você leia meu livro. Bom, entendendo toda a dinâmica para quando o preso escreve a carta, quando ele manda a carta para sua família, vamos entender agora como é que funciona o inverso, quando a carta vem e chega para o preso, quais são as sensações e o que isso representa para ele. Bom, não é novidade para você, acredito, ou até mesmo para você que não sabe como funciona a dinâmica da prisão, a carta é quase uma visita. Por que quase? Só não se compõe numa visita porque a pessoa não está lá materializada, ou seja, de corpo, alma e espírito. Porque a carta tem uma força muito, mas muito grande para o preso, para ele que está recebendo. Muitas vezes a pessoa que está aqui fora escrevendo não imagina o quanto uma carta pode motivar
pode aliviar a dor, pode tirar uma pessoa da depressão ou até mesmo colocar ele na depressão. E por que eu digo colocar na depressão? Nossa, vi muitas situações em que o preso às vezes recebia a notícia, por exemplo, que a mulher não ia mais visitar ele ou acontecia alguma tragédia de uma morte. Já vi cartas realmente também destruir o ânimo do cara. Mas, por regra, a carta tem um efeito de motivação, um efeito realmente de bálsamo, sabe? Aquele momento que você realmente dá uma aliviada, dá uma respirada para continuar enfrentando o cumprimento da sua pena. Então a dinâmica para receber a carta é mais ou menos parecida com a saída. O funcionário avisa o setor, o núcleo de liderança, o setor pega aquele monte de carta e começa a olhar dentro do nome da matrícula, como todo mundo mais ou menos já conhece todo mundo ali, ele já olha, separa, divide mais ou menos por celas ali e começa a distribuir. Meu, esse é o momento, nossa, esse momento é muito doido. Quando chega o funcionário, na hora que ele entrega a carta, porque o preso já sabe mais ou menos, existe uma espécie de rotina, ele sabe que todo dia, determinado horário, vai acontecer uma situação. Então quando ele percebe um movimento na gaiola, que ele olha lá e vê que o funcionário está entregando um malote de carta, cara, a cadeia começa a ficar numa ansiedade muito grande. Todos os presos, pô, será que eu vou receber uma carta? Será que alguém vai mandar uma carta para mim, minha esposa, ou meu filho, ou sei lá, às vezes até mesmo uma esperança de receber uma carta, nunca recebeu uma carta. É um momento, quando o malote de carta chega na cadeia, é um momento assim que é inexplicável. Até para eu explicar aqui para você, é bem inexplicável, porque é uma sensação de ansiedade para saber se você vai ser lembrado e também de muita angústia. Pro cara que recebe a carta, uma alegria, ele pega, abre a carta, lê umas 30 vezes a mesma carta. É engraçado que o cara começa a andar pelo pátio e lê uma vez, lê duas vezes, depois ele vai para a cela, continua lendo. Então assim, é um algo muito, mas muito poderoso para quem recebe a carta. É, de fato, e eu volto a dizer, muito, muito poderoso. Agora tem a parte triste, que é a parte do cara que não recebe a carta. Cara, isso é muito pesado. Não, na boa, isso aqui é muito pesado. E aqui eu não tô, sabe, às vezes as pessoas vêm aqui no comentário criticando, ah, você tá aí protegendo, e o cara que enfiou o revólver na cabeça, sabe, umas mentalidades, a gente não consegue distanciar uma situação do cara ter que cumprir a pena dele e a situação do cara ainda continuar sendo um ser humano. Eu sempre deixo muito claro aqui, eu não sou um cara que defendo todos os crimes, acho que tem situações que o cara tinha que ficar muitos anos na prisão. Então, assim, esse é um outro debate. Agora, é muito triste, e eu observei isso com muita frequência na prisão, quando o cara é totalmente abandonado na cadeia. E existem várias razões para o cara ser abandonado na cadeia. Às vezes porque o cara não foi um bom pai, um bom filho, ele também deu muita mancada com a família e às vezes a família realmente abandonou ele lá dentro. Ou situações também que acontecem do cara realmente já ter perdido sua mãe, o seu pai. Às vezes um cara que não teve uma estrutura, caras que nunca conheceram seus pais. Existe assim uma camada de pessoas, de seres humanos lá dentro que tem realmente o emocional muito destruído. E a sensação do cara que quando percebe a alegria dos outros companheiros recebendo carta e ele ali não recebe carta e como ele tá abandonado, é muito pesado, é muito triste. E um dos meus objetivos com esse canal, até mesmo com o meu livro, não é defender e falar assim, olha, os bandidos são tudo maravilhosos, como eu vejo os caras sensacionalistas falando, então leva flores, sabe, uma imbecilidade muito grande, não consegue levar com seriedade. E ainda muitos desses acabam se intitulando cristão, sem saber a essência da mensagem de Cristo. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu defendo aqui nesse canal é a humanização das pessoas que estão cumprindo pena. E se a gente conseguisse realmente separar e analisar caso por caso, com certeza nós poderíamos salvar muitas pessoas lá dentro. Arquimedes, todos que estão lá, é possível se recuperar? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Eu acredito que não tem como salvar todos, mas eu acredito que grande parte tem possibilidade e merece uma segunda chance. A única coisa que eu peço para você é vamos amadurecer no debate sobre o cenário prisional, sobre o mundo do crime, vamos evoluir. Esse discurso de ódio, esse discurso de guerra, realmente já está comprovado que nunca deu certo e nunca dará. Mas, como esse aqui é um canal extremamente democrático, eu quero ouvir a sua opinião. Eu preciso que você comente aqui o seu ponto de vista e o que você achou do vídeo de hoje. Também peço para você ir lá no meu Instagram, me siga lá, me mande um direct, me ajude a realmente impulsionar minha outra rede social. Nós estamos fazendo lives lá tem conteúdo exclusivo. Se você ainda não me segue lá, me siga. Está passando aqui agora o meu endereço do Instagram. Lá eu estou mais ativo, você vai acompanhar meu dia a dia, vai acompanhar outros trabalhos que eu faço pelo Instagram. E para finalizar esse vídeo, eu queria convidar você
para conhecer o meu site www.arquimedesnicastro.com.br, esse site que está passando aqui agora. Eu queria que você fosse lá, visitasse, conhecesse os meus outros trabalhos, que você desse uma, depois você até comenta o que você achou. Enfim, dá uma força aí. Se gostou do conteúdo de hoje, deixa seu like porque é muito importante. Não se esqueça também, e assim eu encerro, vai lá no meu outro canal chamado Mente Blindada, um canal de desenvolvimento. Esse canal eu vou falar sobre o comportamento humano e as maiores lições que a prisão me trouxe. Vai ser um conteúdo totalmente exclusivo, com reflexões extremamente importantes para você aplicar na tua vida e com certeza vai te ajudar e muito. Então corra lá, se inscreva, vou deixar também aqui no comentário fixado o canal Mente Blindada. Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu respeito. Olha, eu não sei nem como agradecer cada pessoa que acompanha meu trabalho e a cada um que vem aqui a cada dia conhecendo mais e me respeitando e mandando mensagens. Gente, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a tua vida e que a gente possa realmente amadurecer nesse debate. Até nosso próximo encontro. Valeu! Colocar o... Boa! Colocar o seu Madruga, coloca o seu Madruga na edição, fazendo com chaves a carta. Colocar o caneta azul, azul caneta.